Nós estamos nos últimos domingos aprendendo a respeito do reino, acerca do reino de Deus, utilizando algumas parábolas, e eu quero dar continuidade nesse assunto, falando a respeito do reino, e o tema que eu vou compartilhar com vocês chama-se Um Reino de Justiça. Mas antes disso eu queria dar uma dica de longevidade. Alguém perguntou esses dias, vai ter mais uma dica de longevidade no domingo? Falei, olha, eu posso pensar a respeito, né? E eu lembrei de uma dica que é muito importante, né? Nós já entendemos que para viver bastante tempo precisa o quê? Primeira coisa, comer uma banana por dia, né? Lembram da história do senhorzinho lá? A segunda dica de longevidade, qual que era? Alguém lembra ou não? Respire enquanto puder, exatamente. Essa é uma outra dica de longevidade. E hoje é uma dica um pouco mais séria, ela é mais séria porque ela tem fundamento na palavra de Deus. A terceira dica de longevidade é valorize a sua mãe. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida. Então essa dica, ela é séria, ela é importantíssima. Valorize a sua mãe. E a palavra honrar, ela significa estipular um preço, definir um preço. Ou seja, valorizar, estabelecer um preço elevado. É interessante que esse texto, essa palavra, não é garantia de longevidade. Não é que você com certeza vai viver muito tempo, mas ela contribui significativamente. Nós sabemos que a longevidade depende de uma série de fatores. Mas o princípio da palavra de Deus é que se você valorizar a sua mãe, o pai também, mas hoje nós estamos numa ocasião especial, eu quero falar do valor da sua mãe, valorize a sua mãe. Isso tem um princípio, existe algo espiritual, existe algo poderoso por trás disso. Então a terceira dica de longevidade é valorize a sua mãe. Eu estou achando que nós vamos todos viver muitos anos ainda, né? Nós estamos aprendendo sobre longevidade e nós queremos viver e contribuir para o propósito de Deus. Um reino de justiça. Abra comigo, por gentileza, Mateus capítulo 20. Abra ou acesse, se você está com a sua Bíblia no aplicativo. Mateus capítulo 20. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 16. Um reino de justiça. A parábola dos trabalhadores na vinha. E eu descobri, por meio de alguns estudiosos, que é uma das parábolas mais difíceis de interpretação, de entendimento. Eu pensei, será que o Marcos está me testando, né? Será que é um teste isso aí? Mas é uma parábola que tem muita coisa preciosa para nós aprendermos. Mateus capítulo 20, versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo:
Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Nós estamos falando a respeito do reino de Deus e no Evangelho de Mateus, todo o Evangelho, a palavra reino, ela aparece em vários momentos, em várias situações. O Evangelho começa lá no início com João Batista, que preparou o caminho para a vinda de Cristo. E o texto diz que João Batista começou no deserto da Judeia a pregar, dizendo que arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E a palavra arrependimento, ela tem a ver com mudança de mente e de coração. Uma mudança para melhor, uma nova forma de pensar, uma forma diferente de entender as coisas. E João Batista começa dizendo: o reino de Deus está perto e é necessário mudar a forma de pensar. Quando Jesus soube que João Batista foi preso, Jesus ele muda de Nazaré para Cafarnaum e ele começa a pregar dizendo que arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E Jesus começa a sua mensagem também dizendo que para nós experimentarmos, para nós vivermos o reino, é necessário essa mudança na forma de pensar. O reino, ele funciona diferente, o reino dos céus funciona diferente do reino do mundo. Existe um sistema no reino, o reino ele tem princípios, valores, e existe um sistema do mundo, e eles são diferentes. Por exemplo, se nós pensamos no sistema econômico, o sistema econômico do mundo, qual é o sistema? Comprar e vender. Você compra e você vende. Esse é o sistema econômico do mundo. Qual é o sistema econômico do reino? É semear e colher. E aí você começa a perceber, e o Evangelho de Mateus vai trabalhar isso, existe uma mudança na forma de pensar do sistema do mundo e o sistema do reino. Por isso, o arrependimento, por isso, a mudança de mentalidade, a mudança na forma de pensar. Jesus, ele continua, ele chama alguns discípulos, ele começa a andar pelas comunidades e pelos vilarejos, e o texto diz que Jesus pregava nas sinagogas e ele ensinava o evangelho do reino. Ou seja, há uma diferença, algo novo está acontecendo que exige uma forma diferente de entender e de pensar sobre as coisas. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina a cada um de nós a orar para que o reino venha. No final ele diz: pois teu é o reino é de Deus, o reino é dos céus, e nós devemos orar para que o reino venha. E o reino, na verdade, ele significa o governo de Deus sobre toda a nossa existência. É a influência de Deus, é o governo de Deus sobre tudo aquilo que eu sou, que eu tenho e aquilo que eu vivo. É o governo de Deus sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios, sobre os meus relacionamentos, sobre toda a minha existência. É o governo de Deus, é a influência de Deus sobre a minha vida. E em Mateus 6,33, conhecemos esse texto, Jesus ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus estabelece uma prioridade máxima que se aplica a todas as áreas da nossa vida. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus, a influência de Deus, os valores de Deus e a sua justiça. E aí vem uma palavra de Jesus, uma promessa dizendo que todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o cuidado de Deus virá até nós. Deus, ele cuidará de nós.
E no contexto de Mateus, ele está falando da comida, da vestimenta e aquilo que nós precisamos para as nossas necessidades básicas. Então, Mateus ele está ensinando a respeito do reino de Deus. E em algumas parábolas, em alguns textos, nós encontramos essa mesma expressão do início dessa parábola, que diz que o reino dos céus é semelhante a. Ou seja, Jesus ele vai contar algumas parábolas sobre como funciona o reino, e se ele é semelhante, significa que nós devemos entender esse reino e viver dessa forma. Nós devemos entender quais são os princípios, quais são os valores, como ele funciona e viver dessa forma também. E aí nós chegamos nessa parábola aqui de Mateus capítulo 20. E esse texto que nós lemos aqui, ele nos desafia, e esse texto está somente em Mateus, ele nos desafia em vários sentidos. Primeiro deles, ele nos desafia a compreender e desfrutar daquilo que é dado àqueles que creem. Se você crê no Senhor Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, algo lhe foi dado. Algo muito precioso, e eu vou falar sobre isso. E nós precisamos compreender o que nos foi dado e também desfrutar daquilo que nos foi dado. Em segundo lugar, esse texto, ele nos desafia a crescer no conhecimento da justiça e da bondade de Deus. Nós compreendemos algo, nós temos algo muito precioso nesse texto sobre a justiça de Deus e sobre a bondade de Deus. E eu creio que ele nos desafia a crescer no conhecimento disso. Em terceiro lugar, esse texto nos desafia a romper com o sentimento de injustiça. Muitas e muitas vezes nós temos um sentimento de injustiça, nos sentimos injustiçados. E esse texto nos desafia a romper com os sentimentos de injustiça e com a justiça própria. Eu vou falar sobre isso também. Romper com o sentimento de injustiça e com a justiça própria. É quando nós fazemos justiça com as nossas próprias mãos ou achamos que por aquilo que nós fazemos, nós somos merecedores de alguma coisa. E em quarto lugar, esse texto nos desafia a expressar, a manifestar a justiça e a bondade de Deus. É interessante porque nós encontramos alguns grupos de pessoas, e eu quero falar sobre 4 grupos de pessoas que nós encontramos nesse texto, e o que nós aprendemos sobre o reino com eles. O primeiro texto, o primeiro grupo de pessoas que nós encontramos aqui, eles são os assalariados. Aqueles que foram contratados no início do dia. E é muito interessante porque esse dono de terras, e a expressão no original fala do dono de uma casa, o dono de uma propriedade, e ele tinha uma vinha, e nós podemos entender facilmente que o dono dessa casa é uma representação possível de Deus. O administrador, depois, que vai pagar o salário aos trabalhadores, é uma representação de Cristo, e a vinha é uma representação do reino dos céus. E é como se esse homem, ele saísse, esse proprietário, ele sai de casa cedinho de manhã e ele vai no mercado central da cidade. É como se esse proprietário fosse no pátio da cooperativa às 6 horas da manhã. Ele tem uma propriedade, ele tem uma vinha e ele precisa de pessoas para trabalhar na sua propriedade, na sua vinha. E 6 horas da manhã ele vai para o pátio da cooperativa. Não sei se tem alguém às 6 da manhã no pátio da cooperativa, sempre deve ter um e outro, né? Mas imagina que se você quer um emprego, se você quer trabalhar, você vai para o pátio da cooperativa e você vai achar, alguém vai procurar você para te dar um trabalho. E ele vai nesse horário bem cedo, e ele chama algumas pessoas e faz um acordo com eles, contrata eles e diz, eu vou pagar 1 denário para você trabalhar na sua vinha. E ele faz esse acordo com esses assalariados. 1 denário representava o sustento de um dia, era como se fosse o salário de um dia
que era suficiente para um pai de família ter condições de cuidar da sua família. Então ele faz esse acordo, e é um acordo justo, não é verdade? Eu vou dar a você aquilo que você precisa para o teu sustento. É a provisão necessária, suficiente para o seu dia. Esse denário, ele representa, na minha percepção, ele representa a vida. E não é qualquer vida. Ele representa a vida de Cristo. Ele representa a vida abundante. Ele representa a vida eterna que nos é dada por meio de Cristo. Deus, de certa forma, nos chamou, ou Ele nos contratou, e Ele fez algo que é justo com cada um de nós. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 2, se você está com a Bíblia ali, olha só o que o texto diz. Efésios, Paulo escreve aos Efésios e ele diz assim: Ele, Deus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O próprio Jesus, ele vem e diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham essa vida plena, essa vida em abundância. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não se perca, mas não pereça, mas tenha a vida eterna. O salário que nós recebemos, o pagamento que nós recebemos ao sermos contratados é o denário. E esse denário, ele representa a vida de Cristo. E Deus, ele fez algo justo comigo e com você. Por meio da nossa fé, em Cristo Jesus, nós recebemos a vida. E esse primeiro grupo, os assalariados, ele envolve todos aqueles que creram e que continuam crendo. E receberam não somente a vida, mas todos os benefícios que a vida de Cristo implica. A melhor coisa que poderia ter acontecido conosco, já aconteceu. Nós recebemos a vida de Cristo. Nós recebemos, por meio do Espírito Santo, a pessoa, a presença de Cristo. E isso é mais do que suficiente. Isso é poderoso, isso é algo maravilhoso que aconteceu comigo e com você. E ao receber a Cristo, ao receber a presença de Deus, nós recebemos uma série de coisas. O texto de Mateus 19, que é antes dessa parábola, antes desse texto, Jesus está naquela conversa com o jovem rico. E o jovem rico, ele não abriu mão das suas riquezas, mas os discípulos, sim, eles abriram mão das suas riquezas. Eles abriram mão de tudo para seguir a Cristo, para seguir a Jesus. O texto diz, Pedro diz a Jesus, Jesus, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? E Jesus diz que todo aquele que tiver deixado casa, pai, irmãos, campos, etc., receberá nesta vida 100 vezes mais de tudo isso e na vida futura a eternidade ou a vida eterna. Então nós recebemos a Cristo e todas as bênçãos espirituais envolvidas com isso. Então o denário, ele representa a vida que nos foi dada e tudo que envolve essa vida. O segundo grupo de pessoas que nós encontramos nessa parábola são os desocupados. E a palavra desocupados refere-se àqueles que foram contratados às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde, onde esse dono de terra saiu mais uma vez, encontrou alguns últimos ali e contratou eles para a vinha. E o texto descreve eles como desocupados. E esses desocupados, no texto, são, de certa forma, aqueles que não mereceram receber o denário. Eles receberam o que eles receberam, exatamente a mesma coisa, e teve um grupo ali, que eu já vou falar deles, que não gostou do pagamento desses desocupados. E eles representam, de certa forma, aqueles que não merecem, aos nossos olhos, receber alguma coisa.
Só que aí nós começamos a entender um pouquinho a respeito da justiça de Deus. E embora algumas pessoas aos nossos olhos não mereçam, o Senhor ele faz justiça com cada ser humano, porque o que Deus faz conosco não depende de mim, não depende da minha inteligência, não depende da minha bondade. Deus simplesmente decidiu ser justo, ou o proprietário decidiu ser justo com todos os que foram contratados na vinha. Mas aquilo gerou uma indignação, aquilo gerou uma inquietação. É interessante que o jovem rico, um pouquinho antes desse texto, ele faz uma das perguntas mais complicadas, tanto que Jesus confronta ele logo depois. O jovem rico pergunta assim: mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus diz: bom? Só existe um que é bom, que é o próprio Deus. Como que você me pergunta se você pode fazer algo de bom? Jesus está dizendo ao jovem rico: você acha que você vai conseguir fazer algo suficiente para alcançar a vida eterna? E esse jovem rico parecia que tinha uma vida em ordem, uma vida correta, era bem-sucedido financeiramente. Então ele achava que com a sua bondade, com a sua vida certinha, ele alcançaria a vida eterna. E Jesus confronta isso e diz: não é possível, não tem como o ser humano, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio poder aquisitivo, adquirir a vida eterna. E Jesus confronta esse jovem. Ou seja, não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para alcançar a vida de Cristo, a vida de Deus. Nós podemos falar sobre o ladrão na cruz, por exemplo, que no último instante, aos 48 do segundo tempo, ele simplesmente diz a Jesus na cruz: lembra-te de mim. E Jesus diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa expressão de Jesus, essa palavra de Jesus, ela quebra toda a justiça própria, ela quebra toda a ideia de que nós podemos fazer algo para estarmos na presença de Deus. É interessante porque alguns às vezes estão há 60 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos na igreja, no reino, e alguns de repente chegam de última hora e recebem a mesma coisa que os que já estão há muito tempo. E para nós isso é um pouco chocante. Como que Deus faz isso? É porque não depende, não está condicionado a nós. Então nós temos um grupo de desocupados que são aqueles que não merecem. E essa questão, isso acontece muitas vezes também nas famílias, nos negócios, onde de repente vem alguém que está há pouco tempo no trabalho e recebe uma promoção, recebe um salário melhor do que você ou do que outra pessoa, e de repente alguém que não merece e está recebendo algo além. Então toda essa questão, ela mexe com a gente. E o terceiro grupo de pessoas são os murmuradores, são aqueles que de fato foram contratados no início do dia e foi combinado um preço com eles, e eles veem que os últimos recebem a mesma coisa que eles e eles começam a murmurar, eles começam a questionar, eles ficam indignados, eles ficam com inveja no coração ao ver que esse proprietário está pagando aos outros da mesma forma que eles. E aquilo gera um sentimento de injustiça no coração deles. E eles se sentem injustiçados. Porque eles estão baseados na comparação, eles estão comparando o tempo de trabalho deles e se sentem injustiçados por causa disso. E aquilo mexe com eles. E esse sentimento de injustiça e de justiça própria, porque eles vão falar com o proprietário e questionam esse proprietário pela atitude dele, pela forma como ele está tratando essas pessoas.
E eles começam a acusar, eles começam a mostrar as falhas, os erros. E isso é comum a nós. Nós temos que cuidar muito com esse sentimento de injustiça e também com a justiça própria. Nós farejamos rapidamente os pecados, as falhas, os erros dos outros e temos dificuldade em olhar para nós mesmos e reconhecer que nós estamos agindo por justiça própria. Tem uma cidade nos Estados Unidos, uma cidade bem pequena chamada Monroe, ela fica no estado de Washington, ela é conhecida por um queijo, um dos queijos mais fedidos do mundo, o queijo Limburger. E inclusive tem uma placa na cidade que diz assim, queijos Limburger, não coma com o seu nariz. Ou seja, se você sentir o cheiro daquele queijo, você não vai ter coragem de comer esse queijo. E conta-se a história de um avô que foi visitar os seus netos. E na parte da tarde ele foi tirar um cochilo, pegou uma soneca, e os netos pegaram esse queijo Limburger e passaram no bigode do avô enquanto ele dormia. De repente o avô acorda e ele dá uma fungada, fareja e diz, nossa, meu Deus, esse quarto está fedendo. E ele levanta, sai do quarto, anda pela casa atrás dos netos, e ele dá outra fungada e ele diz, meu Deus, essa casa está fedendo. E aí ele abre a porta da casa, sai andando pelo jardim, e ele diz, meu Deus, o mundo está fedendo, né? Assim são aqueles que baseados na justiça própria, eles farejam os erros, as falhas, os defeitos do próximo e muitas vezes não percebem que o erro, a falha, o fedor está neles mesmos. E esses murmuradores, eles estão vendo essa injustiça aos olhos deles e ficam indignados, ficam irritados com esse proprietário. E o proprietário diz, eu não fui injusto com vocês. Eu não combinei com vocês 1 denário por dia. A minha palavra, eu estou cumprindo o nosso acordo. Veja porque eu estou sendo justo, porque eu estou sendo bom. Você está pelo fato de eu ser. É seu, já foi dado a você. Aproveita, desfruta, isso foi dado a você. Então os murmuradores, eles farejam os erros, o que as pessoas fazem de errado, o que as pessoas merecem e o que elas não merecem. É interessante que nós, muitas vezes, nós fazemos algumas coisas e achamos que somos merecedores de algo, da bênção de Deus, quando fazemos algo. E às vezes nós falhamos e pisamos na bola e achamos que não somos merecedores. E assim nós funcionamos. Mas Deus, Ele é justo e bondoso em todo o tempo. E não depende, não está condicionado a nós. Está condicionado talvez à nossa fé, mas Deus, Ele é bondoso e justo por natureza. E o quarto e último grupo, eu chamo de os imitadores. Esse grupo não aparece nesse texto aqui, mas eu chamo de imitadores. São aqueles que vão entender o reino dos céus, vão entender a justiça e a bondade de Deus e vão expressar e vão manifestar também essa justiça, também essa bondade de Deus. E vão expressar e vão compartilhar tudo aquilo que têm recebido de dons, de talentos, de habilidades, e vão ser bondosos, vão ser generosos com o próximo. Se Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a esse homem, eu entendo que nós devemos ser imitadores desse reino, ou imitadores de como o reino funciona e deve funcionar. Eu creio que Jesus está nos convidando a sermos justos, a sermos bondosos, a sermos generosos, a não darmos simplesmente por merecimento, a não usarmos esse parâmetro, merece ou não merece, a simplesmente manifestar essa bondade, manifestar essa generosidade, entendendo que Deus foi e sempre será justo com você. Ele fez justiça,
Ele deu a você a vida de Cristo, a vida eterna. E você pode desfrutar disso, você pode se alegrar disso. E Deus não tira essa vida de você quando você pisa na bola. Às vezes nós falhamos, erramos e achamos que por causa disso não somos mais merecedores da vida. Mas isso é um engano. Deus deu a você a vida, e essa vida foi dada a você por causa da sua fé, pelo fato de você crer. Então desfrute. Claro que quando você pisar na bola, você vai consertar. Você vai se arrepender e dizer: Deus, me perdoa, me ajuda a andar em santidade, a andar em pureza. Mas a vida não é tirada de você. Ela foi dada a você e você pode e deve desfrutar disso. Alguns aspectos práticos, baseados nesses 4 grupos. O primeiro deles, para que a gente possa desfrutar daquilo que nós recebemos, nós precisamos, eu chamo de autoconhecimento, ou talvez seria o autoconhecimento, onde você vai descobrir aquilo que lhe foi dado, dons, talentos, habilidades, para você compartilhar. Então pensa, o que o Senhor deu a você, além da vida eterna, que habilidades, que dons, que talentos foram dados a você e você pode expressar isso. O segundo aspecto, meditação. Ler e refletir na palavra de Deus, para que você possa compreender a justiça, a bondade de Deus e expressá-la. Terceiro aspecto, a identificação. Nós precisamos identificar sentimentos de injustiça. Quando que você se sente injustiçado? Ou em que momentos da sua trajetória, da sua caminhada, da sua existência, você se sentiu injustiçado? Identificar isso, para que você possa romper com isso. Para que você possa dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor foi e sempre será justo comigo. Identificar sentimentos de injustiça e pensamentos de justiça própria, quando eu quero fazer justiça da minha forma. E o último desafio seria o desafio de nós manifestarmos atos de justiça e bondade. Pense de que forma você pode, de forma prática, ser bondoso com as pessoas, ser generoso, manifestar essa bondade que é a bondade de Deus, que é a bondade característica do reino de Deus. Atos de justiça e de bondade. Feche os teus olhos, por gentileza. Eu quero orar com vocês. A equipe de música vem aqui à frente. Nós vamos cantar ainda e depois disso eu vou pedir para você aguardar um pouquinho. Nós vamos ter uma rápida participação ainda final das crianças. Então não vá embora antes da parte final desse culto. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai querido, nós te adoramos. Obrigado, Pai, porque nesses dias nós temos aprendido a respeito do Teu reino, o Teu reino que é um reino eterno, o Teu reino que é um reino que está presente, Ele é um reino dos céus, e Ele é um reino que exige o arrependimento. É necessário, Pai, essa mudança de mente e de coração, para entendermos como funciona o reino, para entendermos princípios, valores e a Tua vontade, Pai, por meio do reino. Obrigado, Pai, por essa parábola, obrigado, Pai, porque nós entendemos que nós recebemos de Ti aquilo que é justo. O Senhor foi e sempre será justo com cada um de nós, com todos aqueles que creem. E o Senhor também é bondoso, e o Senhor manifesta essa bondade, essa generosidade, dia após dia, nas nossas vidas. Pai, eu oro, Deus, para que a gente possa de fato romper com todo o sentimento de injustiça. Muitas vezes, Pai, nós nos sentimos injustiçados por coisas que acontecem à nossa volta, seja na família, seja nos negócios, seja com os vizinhos, seja na comunidade, Pai. Muitas vezes o sentimento de injustiça, ele toma conta, ele cresce, Pai, dentro de nós. E nós queremos romper com esse sentimento. E nós rompemos, Pai, quando nós perdoamos, nós rompemos quando nós abençoamos aqueles que nos perseguem ou aqueles que nos feriram.
Ajuda-nos, Pai, a romper de fato com esses sentimentos. E nós também não queremos, Pai, andar em justiça própria. Nós não queremos achar que por aquilo que nós fazemos, nós recebemos algo. Não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor fez justiça através de Cristo. E nós podemos receber esse denário, nós podemos nos apropriar, Pai, daquilo que nos foi dado, a vida que nos foi dada, a vida de Cristo, a vida abundante, a vida eterna que nos foi dada, e nós te louvamos, te agradecemos por isso. E nós queremos expressar isso também, Pai. Nós queremos manifestar, nós queremos ser imitadores no Teu reino, imitadores do Senhor, imitadores daquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Obrigado, Pai, por cada vida, cada família. Obrigado por cada mãe aqui presente nesse dia, que o Senhor abençoe com graça e com sabedoria, em nome de Jesus. Amém.